Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fluirmente Cast. Olá pessoal, eu sou o Gerson Flori, seu apresentador aqui no Fluirmente Cast. E antes da gente começar esse nosso episódio, eu queria dar uma explicação para vocês que na semana passada a gente não conseguiu colocar o nosso episódio do ar. Sim, eu estou falando no plural, nós não conseguimos, porque eu tenho uma ajuda de uma amiga que também faz parte dessa equipe do Fluirmente Cast e a gente não conseguiu, por alguns problemas nossos, a gente não conseguiu colocar o nosso último episódio da série sobre o poder do agora no ar. Mas hoje nós estamos aqui e vamos para esse nosso 9º episódio do podcast e o último da série do livro O Poder do Agora. E nessa jornada toda que nós fizemos até aqui, nós empreendemos uma jornada profunda ao coração do poder do agora. Nós começamos por desmascarar a tirania da mente, depois a gente passou a descobrir a magia do momento presente, aprendemos a cultivar a presença, a nos conectar com o ser, a dissolver o corpo de dor, a transformar nossos relacionamentos e a encontrar o poder da entrega. E é incrível como a gente já passou por isso tudo, mesmo em tão pouco tempo. E hoje, nesse nosso episódio final, surge uma questão fundamental que a gente precisa lidar e precisa aprender, que é como integrarmos tudo isso. Como que a gente pode transformar tudo isso que a gente aprendeu até aqui em um modo contínuo de vida? Que isso passe de ser algo a ser tentado para ser realmente aquilo que a gente vai praticar na nossa vida. Qual é, afinal, o verdadeiro sentido que emerge de todo esse trabalho interior que a gente fez até aqui? Então hoje a gente vai amarrar todas essas pontas e descobrir como fazer da presença não algo que a gente pratique, mas algo que nós realmente sejamos. E como sempre, eu vou ler uma frase aqui dos ensinamentos, ou baseado nos ensinamentos de Eckhart Tolle, porque é assim que eu gosto de começar os nossos episódios. Vamos lá. O seu propósito principal na vida é evoluir em termos de consciência. O propósito secundário é aquilo que você faz no mundo. E dessa forma vamos descobrir um sentido para nossas vidas que não dependa de nada externo, apenas da qualidade da nossa consciência. Vamos lá. Muitos de nós passamos a vida em busca de um propósito, um grande objetivo que dê sentido à nossa existência. O Eckhart Tolle, ele nos oferece uma perspectiva revolucionária muito diferente sobre isso, dividindo o nosso propósito em duas dimensões, uma dimensão exterior e uma dimensão interior. O propósito exterior é tudo aquilo que a gente faz no mundo. É tudo aquilo, é a nossa parte prática da vida. Por exemplo, é a nossa profissão, são os nossos projetos que tenhamos, tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal, são os nossos objetivos, é o cuidado com a nossa família, por exemplo. Ele pertence a essa dimensão exterior, à dimensão do tempo e da forma. Ela muda ao longo da nossa vida e por mais que ela seja nobre, importante, a gente tem que entender, e a gente sabe disso, que ela está sempre sujeita a um ciclo de sucesso e de fracasso. E ainda que sucesso e fracasso sejam conceitos subjetivos, e a gente vai falar sobre isso mais em outros episódios, a gente precisa entender que a nossa vida tem altos e baixos. Acho que essa é uma maneira melhor da gente colocar em vez de sucesso e fracasso. Então, tudo isso que a gente falou até aqui diz respeito ao propósito exterior da nossa vida. Já o propósito interior é o nosso propósito primário e imutável. Ele não é sobre fazer, mas sim sobre ser. Esse nosso propósito interior é o despertar, é alinhar-se com o impulso evolucionário do próprio universo, que é o desabrochar da consciência através da forma. Nosso propósito interior é estar consciente, é estar presente, é estar aqui e agora. Por isso a gente precisa entender que o grande erro que cometemos é sacrificar o propósito interior em nome do exterior. Nós vivemos em um estado de estresse e ansiedade para alcançar essas nossas metas futuras, para conseguir o que nós desejamos. E a gente se esquece que a qualidade da nossa consciência, neste momento, é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente esteja buscando no exterior.
E a verdadeira transformação na nossa vida acontece quando a gente inverte essa hierarquia. A gente passa a ver que o nosso propósito exterior, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa arte, seja lá o que for, ele se torna o veículo para a realização do nosso propósito interior. E que a gente não precisa se retirar para um monastério, para um retiro, para a gente espiritualizar a nossa vida. A gente espiritualiza a nossa vida exatamente onde a gente está, transformando cada ação em uma prática de presença, transformando cada ação da nossa vida em espiritualidade. O nosso trabalho não é mais apenas sobre o resultado que a gente quer conseguir com o nosso propósito exterior, mas sobre a consciência que a gente traz para o ato de trabalhar, para cada coisa que a gente faz na nossa vida. E percebam como isso é importante, pessoal, porque o que a gente faz normalmente? A gente compartimenta a nossa vida. A gente tem um lado que é o lado material e a gente tem um lado que é o lado espiritual. E a proposta que nós temos aqui é de unir esses dois lados, fazer de tudo aquilo que a gente faz na nossa parte, entre aspas, material da nossa vida, na verdade, uma prática espiritual. Eu acho até que a gente pode falar assim, que a gente sai desse modo meditação, se fosse só a parte espiritual, e a gente vai para o modo de vida consciente, ou seja, a gente tem tudo junto, né, a nossa parte material e a nossa parte espiritual ao mesmo tempo na nossa vida. E essa é a chave para a gente parar de segregar a nossa prática espiritual e a gente começar a tê-la nos momentos mais mundanos da nossa vida, no nosso dia a dia, ou seja, em tudo aquilo que a gente faz. E para que isso aconteça, eu já vou dizer para vocês, a gente precisa ser corajoso, a gente precisa ser esperto, a gente precisa aprender a usar algumas oportunidades, algumas brechas que nós temos na nossa vida. A nossa vida ela é cheia de pequenos momentos de espera, são todos eles pequenas oportunidades, por exemplo, quando a gente está na fila do supermercado, quando o semáforo está fechado, a gente está esperando ele abrir, quando o computador está se reiniciando, quando a gente está passando um café. Todos esses pequenos momentos de espera são grandes oportunidades, mas a mente, ela vê cada um desses momentos como, entre aspas, tempo perdido, como um aborrecimento. Agora, com a nossa coragem, com a nossa esperteza, a nossa sagacidade, a gente vai começar a perceber que cada um desses momentos, na verdade, é um presente. Cada um desses momentos é um convite para a presença. E é nesse momento, em cada um desses momentos, que ao invés de pegar o celular, simplesmente respire. Sinta a energia no seu corpo interior por 10 segundos que seja. Observe o ambiente sem julgá-lo, sem nenhum julgamento. Cada uma dessas brechas, cada uma dessas oportunidades é como se fosse uma mini meditação que vai fortalecer o seu músculo da presença. Eu sei que é difícil nos dias atuais a gente largar o nosso celular, mas quando você começar a praticar, quando você tiver a sua coragem, quando você tiver a sua sagacidade, quando você estiver presente, deixar o celular por 10 segundos e fazer uma simples prática de presença vai ser algo recompensador. Depois a gente precisa abraçar todos os pequenos nãos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida. O nosso dia, a nossa vida, ela é repleta de pequenas coisas que não saem como a gente planeja e como a gente tem isso nas nossas vidas, não é mesmo? Por exemplo, quando a gente derrama um café, quando a gente perde uma chave, por exemplo, ou alguém te corta no trânsito, a reação do ego imediata é um não interior, uma contração de resistência. A prática integrada é usar cada um desses momentos, de novo, com coragem, com sagacidade, esperteza, usar cada um desses momentos como um treino de entrega instantânea. Em vez de reclamar, a gente pode respirar e dizer um sim interior à realidade, um sim ao que é. Ok, o café derramou. E aí? É só isso. Fim de história, ponto final. O café derramou. A gente não precisa transformar o café derramado ou chorar sobre o café derramado, não é? Em uma batalha mental entre nós
e o ego. Fazendo essa prática, a gente impede que essas pequenas contrariedades do nosso dia se transformem em grandes estados de negatividade e que vá fortalecendo a nossa paz interior. E aqui vai uma dica de quem já pratica isso há muitos anos na vida. Muitas vezes não vai dar certo. Você vai passar por tudo isso e só vai se lembrar de parar e respirar quando tudo já passou. Minha dica para você é: pare e respire ainda assim. Algumas vezes você vai parar para lembrar ou perceber o que está acontecendo quando você já está no meio desse pensamento. Pare e respire. E algumas vezes, entre aspas, vai dar certo. Você vai conseguir lembrar-se ou tornar-se presente antes mesmo que isso aconteça. E a gente só chega nesses estágios, a gente só vai passando por isso tudo com a prática. Então, pratique, seja corajoso, seja corajosa. Pratique não entrar nesse estado mental de conflito consigo mesmo. E, por fim, a gente precisa praticar a ação consciente. Antes de iniciar qualquer tarefa rotineira da nossa vida, seja lavar a louça, seja escrever um e-mail, seja fazer uma ligação, não interessa. Faça uma única respiração consciente. Torne-se presente antes de iniciar essa tarefa. Enquanto você estiver realizando essa tarefa, tente dar a ela a sua atenção plena, foco total, sem pressa, sem pensar na próxima coisa que você tem para fazer na sua lista aí. A qualidade que você vai conseguir levar para essa ação se torna muito mais importante do que a ação propriamente dita. Dessa forma, lavar a louça, por exemplo, ela pode se tornar tão sagrada quanto meditar formalmente. De novo, voltando lá, é trazer o espiritual para o nosso dia a dia, para nossas atividades cotidianas. É isso que a gente está buscando aqui, é juntar tudo que a gente aprendeu até aqui na nossa vida normal, na nossa vida cotidiana. E quando a gente começa a viver a partir desse estado de presença integrada, o que acontece com a busca pelo sentido da nossa vida? Ele simplesmente se dissolve, ele desaparece. Porque o sentido não é algo que você encontra ou você alcança, ele é algo que emerge dentro de você. E se assim posso dizer, 2 frutos principais, eles florescem a partir de uma vida consciente, que são a alegria do ser e a paz interior que nós temos na nossa vida. A alegria do ser não tem nada a ver com a felicidade que depende de eventos externos. Não é uma euforia, é uma alegria sutil, mas profunda, que surge simplesmente de sentir a sua própria vitalidade, a sua própria presença. É a alegria de sentir o seu corpo interior, de olhar, por exemplo, para uma árvore com atenção total, de ouvir o som da chuva. Ele é o contentamento que nasce de estar em paz com o momento presente. E a paz interior, ela não apenas significa a ausência de barulho ou de conflito. Ela é a paz de Deus, se assim posso colocar para vocês, que transcende todo entendimento. Ela é algo maravilhoso de se perceber e de sentir. Ela é o fim da guerra interna, a quietude profunda que vem de se render ao fluxo da vida. É um estado de serenidade que permanece como pano de fundo, mesmo em meio a desafios externos. Você pode estar em uma situação difícil, mas por dentro há um espaço de paz intocável, algo que nada nem ninguém vai ser capaz de tirar de você. E este é o verdadeiro sentido da vida, despertar para a dimensão de consciência que você já é e permitir que as qualidades dessa dimensão, paz, alegria, amor e criatividade, fluam para este mundo através de você. E não se trata de ter uma vida sem desafios, trata-se de ter uma vida com os desafios que todos nós temos, mas ao mesmo tempo de ter paz, ter alegria, ter amor e ter criatividade para poder passar por esses momentos. E também de saber aproveitar os momentos de felicidade em nossas vidas, porque nós estamos tão ligados aos desafios que a gente se esquece da felicidade. Então,
Isso também vai proporcionar que você tenha consciência, que você saiba quando é um momento de felicidade e você possa retirar o máximo desse momento de felicidade para a sua vida também. Ou seja, não importa se é um momento de felicidade ou se é um momento de tristeza, de desafio. O que importa é que a gente vai ter paz para passar e reconhecer cada um desses momentos e saber como lidar com eles. E dessa forma eu queria convidar a você para aproveitar cada uma dessas brechas, cada um desses nãos, cada uma das oportunidades da gente praticar uma ação consciente nas nossas vidas, para a gente ir em busca dessa paz interior que muitos de nós ansiamos todos os dias e a gente não sabia como conseguir. Então, cada brecha vai servir como oportunidade, cada não vai ser um presente para que a gente consiga chegar até essa paz interior que a gente tanto quer. E que o nosso propósito maior é o despertar da consciência. E que o verdadeiro sentido da nossa vida, ele emerge da alegria e da paz de simplesmente ser e nada mais. E antes da gente encerrar nosso episódio propriamente dito, eu queria fazer um convite para vocês. Aliás, antes do convite, eu queria falar para vocês que a gente tem muita coisa vindo ainda aí no Fluirmente, né? Não só aqui no podcast, mas também lá no Instagram. A gente está se concentrando no Instagram nesse momento, porque nem eu, nem a minha amiga, a gente tem essa experiência de lidar com mídias digitais, etc. e tal. E por isso que nesse momento a gente está se concentrando lá no Instagram. O nosso endereço lá no Instagram é o @fluirmente.br. Eu vou deixar aqui também na descrição desse episódio para vocês também, tá? Porque fazendo isso, vocês vão poder saber quais são os nossos próximos assuntos, o que a gente vai abordar aqui no podcast, mas lá também a gente vai ter muita coisa que vai sair só lá no Instagram, porque também não dá para fazer tudo falado, né? A gente tem algumas surpresas aí para vocês que vão estar chegando aí nas próximas 2 semanas, lá no Instagram também. Então, siga a gente lá, continue nos ouvindo por aqui e sigamos juntos nessa jornada, né? Como eu sempre gosto de fazer, eu vou encerrar esse episódio e essa série aqui sobre o livro O Poder do Agora com mais uma frase inspirada lá nos ensinamentos do Eckhart Tolle. Ela diz assim: no momento em que você percebe que não está presente, você está presente. Sempre que for capaz de observar a sua mente, você já não está mais preso a ela. Um fator que transcende a mente acabou de entrar em cena: a testemunha. Lembre-se sempre disso. A simplicidade é a chave. E assim eu agradeço profundamente por sua companhia comigo até aqui, sua confiança, a sua coragem ao longo desses nossos 8 episódios sobre a série do livro O Poder do Agora. Foi uma honra imensa estar com vocês. E não se esqueçam de uma coisa: a jornada para dentro é a mais importante que nós podemos empreender. Que a paz e a clareza do agora esteja sempre com vocês. Um abraço fraterno. Até a semana que vem.